Olá, irmãs! Mais uma vez estamos aqui e vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus através das nossas doutrinas. E eu quero iniciar hoje lendo com as irmãs 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Diz assim o livro de 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, irmãs. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um momento que tu nos dás aqui para aprendermos mais sobre a tua palavra, que nós possamos guardá-la em nosso coração e a cada dia nos aplicarmos mais no seu conhecimento, buscarmos mais conhecimento de ti, Senhor. Ajuda-nos a valorizar essas santas escrituras que tu deixaste para nós com tanto cuidado, com tanto carinho, para que hoje soubéssemos o que fazer. Muito obrigada. Essas coisas te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês podem ver, Paulo está aqui falando para Timóteo permanecer. Permaneça, meu filho. Permaneça naquilo que você sabe desde que era criança. E continue, porque essa palavra que você tem desde a infância, essas sagradas letras, vão tornar você sábio. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não está ali por acaso. Não foram homens com pensamentos de homens que estão ali escritos e foram preservados. Não. Antes foi de Deus. Foi inspirado por Deus. Homens foram apenas usados por Deus para que essas sagradas letras estivessem hoje conosco. E por que eu estou falando isso? Porque hoje nós iremos aprender justamente sobre essa palavra. Nossa Teologia Básica para Mulheres, Conhecendo para Servir. Hoje nós estaremos trabalhando sobre a Palavra de Deus, falando sobre a Palavra de Deus. E o tema de hoje a doutrina de hoje é bibliologia. Como vocês podem imaginar, é o estudo da Bíblia. Agora, por que eu estou começando com a bibliologia? Existem outros livros que começam com a teologia propriamente dita, aquela que fala sobre a essência de Deus, sobre a existência de Deus, tudo nesse sentido. Agora, por que eu estou começando? E outros autores também começam com a bibliologia. É simples. O nosso sistema de crenças está baseado na Bíblia. Então, você precisa crer na Bíblia, você precisa acreditar em toda a Bíblia. Esse é o momento inicial para nós. Se você não acredita na Bíblia, ou se você acredita que só parte da Bíblia serve para nós, você não tem como embasar todas as outras doutrinas que nós temos aqui listadas. Porque tudo está embasado na nossa Bíblia. Então precisamos firmar mesmo o nosso conhecimento da Bíblia e crermos, e que nós possamos ver como Deus agiu durante todo o percurso da história, para que hoje nós tivéssemos essa Bíblia na nossa mão. Então nós vamos começar com bibliologia, que é o estudo da Bíblia, ou o estudo das Escrituras, estudo da Palavra de Deus. E vai ser a nossa doutrina base para todas as outras doutrinas que nós estaremos estudando. Muito bem. Você pode se perguntar, mas por que nós temos 66 livros?
Não podia ser mais ou podia ser menos? Porque exatamente 66 livros. Como que eu vou saber se isso é verdade, se isso não é? Será que alguma coisa foi inventada, outras coisas não? Será que realmente um livro que é tão antigo pode ser confiável? Essas perguntas a gente vai estar respondendo segundo a palavra de Deus hoje, para nós firmarmos a nossa fé. Primeiramente, vamos ver um pouquinho sobre a nossa Bíblia. Ela possui 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Ela possui cerca de 40 escritores diferentes. E ela foi escrita num período de mais ou menos 1500, 1600 anos. Desde Moisés até a conclusão do Novo Testamento foi mais ou menos 1600 anos. Agora, apesar de tudo isso, dessa variedade, dessa quantidade de escritores, de épocas e contextos diferentes, culturas diferentes, apesar de tudo isso, a Bíblia não possui contradição. E vocês sabem por que ela não possui contradição? Simplesmente porque o autor dela é Deus. O autor dela não é um homem. Deus usou escritores, usou homens que escreveram, mas o autor da palavra de Deus é o próprio Deus. Então, por essa razão, ela não possui contradições. Agora, vamos ver alguns aspectos da palavra de Deus. Nós vemos palavra de Deus de várias formas na Bíblia. A primeira delas é se tratando de Jesus Cristo. Jesus Cristo como palavra, como o verbo, como tem lá em João 1, o verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Em João 1:1 nós vamos ter, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em algumas versões tem palavra, no princípio era a palavra. Agora em Apocalipse também nós temos essa referência, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, ou em outras traduções, Palavra de Deus. Está se tratando especificamente de Jesus Cristo como a Palavra de Deus. Mas também temos outros aspectos. Quando vemos Palavra de Deus na Bíblia, também vemos como forma de comunicação de Deus. Deus se comunicando, como é o exemplo dos decretos. O que é um decreto? Deus fala e acontece. Isso é um decreto de Deus, porque ele ordena e acontece. Nós podemos ter um exemplo em Gênesis, em toda a criação, na verdade, quando ele diz haja luz e a luz passa a existir a luz. Então, os decretos de Deus são considerados palavra de Deus na Bíblia também. Agora, nós temos também palavra de Deus como comunicação de Deus quando Deus fala diretamente com o homem. Deus falando com o homem. E isso nós vemos lá em Gênesis, Deus falando com Adão. Aí é um exemplo de como Deus se comunica com o homem. Quando lá em Gênesis Deus diz para Adão e dá a ordem que ele pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus está se comunicando diretamente com o homem. Isso é a palavra de Deus. Agora também temos a comunicação de Deus através do homem, ou seja, Deus fala com o homem para que o homem fale aos outros homens ou a um povo, como foi o caso de Moisés e de Josué, que Deus estava prometendo, nesse exemplo que temos aí em Deuteronômio, suscitar um profeta no meio do povo de Israel, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Então, um profeta, Deus se comunicava através do profeta, e o profeta passava a comunicação de Deus ao homem. Então, também temos a comunicação de Deus com o homem e através do homem. Agora, a palavra de Deus como comunicação que nós iremos estudar é a palavra de Deus em forma escrita, como foi
no Antigo Testamento com Moisés, quando Deus escreveu nas tábuas da lei. Ali, oficialmente, começamos a ver a palavra de Deus escrita. A partir dali, Moisés começou a escrever as palavras de Deus. Então, a palavra de Deus, como comunicação de Deus em forma escrita, é o que estaremos estudando, tendo começado ali com Moisés, no Antigo Testamento. Agora, nós precisamos entender um conceito interessante, que é o cânon das Escrituras. Cânon, o que é isso? Eu sei que as irmãs já ouviram bastante falar sobre cânon, mas nós vamos reafirmar e relembrar aqui. O que é cânon? A origem da palavra, a palavra no original, ela dá uma ideia assim de vara de medir. Para nós, seria como uma régua. Então, dá essa ideia de medida, de algo que tem um começo e tem um fim, tem uma medida certa. E o cânon das Escrituras, ele vai ser o quê? Vai ser a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Cânon das Escrituras nós chamamos a lista de todos os livros que vão pertencer à Bíblia. Ok? Agora, o que isso tem a ver com vara de medir ou com régua? É porque esses livros, eles têm uma medida, vamos dizer assim, vamos usar a origem da palavra, tem uma medida. Esses livros, eles não podem passar dessa medida e não podem ser menores que essa medida. Eles têm uma medida para ser cumprida. Se ele passa, então ele não pode fazer parte do cânon. Ou se ele é menor do que aquela medida, também não pode fazer parte do cânon, porque é uma medida exata. E é essa medida que nós vamos estar estudando separadamente do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que são medidos de formas diferentes por causa das épocas, né? Mas são bem parecidos também. Então vamos lá. Mas antes de vermos o cânon do Antigo e do Novo Testamento, nós precisamos fixar na nossa mente. Por quê? Por que, irmã Diana, eu estou estudando a formação do cânon? Por que isso é importante para a minha vida? Eu não posso só ler a Bíblia e tá tudo certo? Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Deus está nos falando aqui que as palavras que estão escritas na nossa Bíblia não são vãs, não são vãs. Elas têm um propósito, elas são para a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual de instruções, é o manual de instruções do cristão. Então ela possui tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Desde como se comportar, como agir, como estar no mundo, sem se misturar com o mundo. Tudo tem na palavra de Deus e tudo serve para nós. Todas as coisas. Agora, em Deuteronômio 4:2 temos: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Como nós vamos guardar se nós não temos uma medida? Se nós temos a mais, se nós acrescentamos, como aí está colocado, você vai fazer coisas que Deus nem mandou você fazer. Ou acreditar em coisas que não são verdadeiras. Agora, se você diminuir, você também vai deixar de fazer coisas que Deus manda que nós façamos. E, consequentemente, desobedecermos. Então, temos que ter a ideia firme de que, não, esta é a palavra de Deus, até aqui vai a palavra de Deus. O que passar daí não foi inspirado por Deus, ou que for menor está faltando. E nós precisamos ter a palavra completa, tudo aquilo que Deus nos deixou. Agora, como nós vamos saber, então,
o que faz parte do cânon, o que não faz parte do cânon das Escrituras. Primeiramente, o cânon do Antigo Testamento. Temos aqui alguns pré-requisitos, algumas medidas, né? Vamos usar essa nomenclatura, algumas medidas para saber se um livro do Antigo Testamento pode ser colocado no cânon ou não. E quais são essas medidas? Primeiramente, a autoridade bíblica e dos profetas. A própria Bíblia dá evidências do desenvolvimento histórico do cânon. Os 10 mandamentos são considerados o ponto de partida inicial de uma escrita que seria referência de obediência para o povo de Deus. Isso está em Êxodo 31 e 18. Essas palavras tinham autoridade absoluta. Moisés acrescenta posteriormente o que seria o livro de Deuteronômio, mas há evidências que indicam que Moisés escreveu mais 4 livros da Bíblia. Temos algumas referências e na apostila você vai ter todas as referências para analisar com cuidado sobre isso. Mas na Bíblia tem toda essa linha de tempo mostrando que Deus estava colocando para Moisés e escrevendo e registrando as coisas que Deus falava, o que acontecia. E depois de Moisés veio Josué. E Josué continuou a tarefa de escrever e acrescentou ao que Moisés já tinha escrito. Se Josué acrescentou, é porque o próprio Deus se comunicou com ele e disse: escreve isso. E nós temos isso também lá em Josué 24, 26, que Deus manda que ele escreva. E a partir daí, não só Moisés e Josué, mas a partir daí, todos que tinham o ofício de profeta e recebiam a ordem de Deus, acrescentavam palavras às Escrituras. Se havia um profeta e Deus mandava que ele escrevesse, ele ia acrescentando às Escrituras. É o exemplo de Samuel, temos 1 Samuel 10 e 25. Isaías, temos isso em 2 Crônicas 26 e 22. E Jeremias, temos isso em Jeremias capítulo 30, versículo 2. Então, o primeiro pré-requisito para fazer parte do cânon do Antigo Testamento era justamente essa autoridade bíblica que era dada por meio da comunicação de Deus com os profetas. Então, você precisava ser um profeta para escrever as palavras de Deus. Ou seja, Deus precisava estar falando diretamente com você. Ok? No tempo do Antigo Testamento. O segundo pré-requisito seria, então, o reconhecimento judaico. Os últimos livros proféticos foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Os últimos históricos foram Esdras, Neemias e Estejão. Esses 6 estavam mais ou menos ali na mesma geração. Das mesmas gerações. E eles foram os últimos a serem escritos. Agora, os próprios escritos extra-bíblicos judaicos denotam a ausência de profetas após estes. Após Ageu, Zacarias e Malaquias, não houve mais profeta que falasse ao povo de Israel. E os escritos históricos do povo judeu comprovam isso, porque eles realmente passaram por um momento de silêncio. Deus não falou mais com o povo de Israel através de profetas. Depois desses 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, não falou. Então, a história do povo de Israel nos mostra que eles reconheceram que até Ageu, Zacarias e Malaquias, Deus falou a eles por meio desses profetas. E depois ficou em silêncio. Muito bem. Também historiadores judeus mesmo reconheceram a falta de uma sucessão profética. Portanto, para o próprio povo judeu, a ausência de um profeta reconhecido que falasse ao povo por meio de Deus foi determinante para que não reconhecessem outros livros como palavra de Deus, ainda que eles sejam historicamente corretos. Mas a palavra de Deus para os judeus
era aquela falada diretamente de Deus a um profeta e transmitida aos homens. Agora, o outro pré-requisito seria, então, de Jesus e dos apóstolos. Já lá no Novo Testamento, nós observamos que os ensinos de Jesus e os dos apóstolos faziam referência a vários trechos do Antigo Testamento e reconheciam como sendo escrituras, reconhecendo assim a sua autoridade de escritura. Então, chegamos a encontrar mais de 295 citações do Antigo Testamento. O próprio Jesus, na sua tentação, ele citou as passagens da Bíblia, as passagens do Antigo Testamento. Então, dessa forma, Jesus autentica também o Antigo Testamento como sendo escrituras. Por último, a coerência bíblica. Os ensinos contidos no cânon devem ter coerência não somente histórica, mas também doutrinária entre si. Os livros apócrifos possuem incoerências com o restante das escrituras. A oração pelos mortos, a justificação por obras e até o purgatório são embasadas em livros que não são canônicos, que não fazem parte do cânon das escrituras. Por isso, não são autoridades para nossas vidas. Só um parêntese aqui, explicando, caso alguém não saiba, o que vem a ser os livros apócrifos. Eles são livros que não foram considerados como canônicos, ou que não fazem parte do cânon. Foram escritos durante o período bíblico, ou até naquela parte de silêncio que acabou os profetas, mas eles não são considerados canônicos, não foram reconhecidos, não têm esses pré-requisitos que estamos estudando, mas por outros líderes religiosos, eles acabam sendo inseridos muitos anos depois. Mas eles não são canônicos, então nós chamamos eles de livros apócrifos. Agora, um ponto importante a ser ressaltado é que a igreja em si não tem poder para determinar o que é e o que não é a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com a igreja romana, lá no Concílio de Trento, quando eles aprovaram os livros apócrifos como sendo canônicos. Só que nós vemos que é Deus quem dirige e Deus quem mostra quem são os livros canônicos. Não é a igreja que tem esse poder. A igreja apenas reconhece, observando tudo aquilo que Deus tem mostrado através dos tempos. Então, o papel da igreja é reconhecer o que Deus mostra, bíblica, histórica, doutrinária e espiritualmente, que é a palavra de Deus. Vemos uma coerência na forma que Deus usa para transmitir sua palavra, e por isso nós cremos no cânon de 39 livros do Antigo Testamento. Agora nós vamos ver o cânon do Novo Testamento. Qual é então a medida que nós usamos para determinar se um livro pertence ao cânon ou não pertence, se ele é inspirado por Deus ou ele não é. Primeiramente, o cânon do Antigo Testamento se encerra com a expectativa do Messias. O Novo Testamento se inicia com os apóstolos relatando justamente a vinda, a vida, a obra, morte, ressurreição e ascensão do Messias prometido. O próprio Jesus falou que enviaria o Espírito Santo para que os apóstolos lembrassem de tudo que havia sido ensinado em seu ministério, e não somente guardar para si, transmitir a outros e para nós até os dias de hoje, através da inspiração bíblica. Temos em João 14, 26, João capítulo 16, 13 e 14. Jesus Cristo diz que os faria lembrar de tudo. Então Jesus deu autoridade aos apóstolos de serem os escritores do Novo Testamento. Os apóstolos eles eram revestidos de autoridade, de forma semelhante com os profetas no Antigo Testamento. Eles falaram e escreveram a mensagem do próprio Deus. Eles viveram com Jesus Cristo. Eles tinham autoridade para isso. Nós podemos perceber isso quando vemos que,
Por exemplo, né, quando nós vemos a história de Ananias e Safira, que mentiram aos apóstolos e foram repreendidos, não por mentirem somente aos apóstolos, mas por mentirem ao Espírito Santo e a Deus. Então, nós vemos através disso que os apóstolos eram revestidos de uma autoridade, e isso confere aceitação ao cânon bíblico. Eles tinham essa autoridade dada por Deus. Paulo, ele foi quem escreveu mais cartas no Novo Testamento, e sabemos que ele era o apóstolo nascido fora do tempo, ou seja, ele não estava ali junto com os discípulos no ministério de Jesus. Mas ele foi, sim, considerado apóstolo fora do tempo, como tem lá em 1 Coríntios 15:8. E ele se encontrou com Jesus pessoalmente, como temos em Atos, capítulo 9, versículo 3 e 4. E ele recebeu revelação diretamente de Jesus. Isso tem lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Portanto, ele era, sim, um apóstolo. Então, o primeiro requisito é esse: ser um apóstolo, ter tido ensinamentos diretamente de Jesus Cristo. Ou os escritores eram apóstolos que conviveram diretamente com Jesus em seu ministério, ou eles eram pessoas muito próximas aos apóstolos, ou então foi instituído apóstolo, no caso de Paulo, pelo próprio Jesus Cristo, e foi reconhecido entre os outros apóstolos, como foi o caso de Paulo. Ok? Então, a primeira medida é essa. Agora, a segunda seria a coerência entre os autores dos livros do Novo Testamento. Vemos também concordância através de citações entre os escritores do Novo Testamento. É o caso de Pedro, quando ele cita Paulo e seus ensinamentos através das cartas e chama de escrituras. Então, as cartas de Paulo, Pedro está ali dizendo, são escrituras. Então, ele está dessa forma autenticando as cartas de Paulo como escrituras. Isso tem em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 15 a 16. Então, os próprios apóstolos entre si, eles reconheciam essa autoridade em seus escritos. Paulo também, ele cita Lucas quando ele diz: o trabalhador é digno do seu salário. Ele está se referindo a Lucas. Isso acontece em 1 Timóteo 5,18. Paulo cita isso, e essa citação de Paulo está lá em Lucas 10:7. Então ele já também está autenticando ali o Evangelho de Lucas como sendo escritura, como diz nas Escrituras. Então ele já está citando, mostrando que eles já usavam entre si as Escrituras reconhecidamente como sendo inspiradas por Deus. Dessa forma, percebemos que os escritos dos apóstolos já eram considerados como escrituras desde o início da igreja. Agora, outro ponto é a aceitação na igreja primitiva, a primeira igreja. A aceitação por parte da igreja primitiva também foi determinante para serem incluídas algumas cartas que não foram escritas diretamente por apóstolos. Na dúvida, não foi diretamente por nenhum dos apóstolos, mas a igreja primitiva, ela aceitava. Isso foi determinante. Isso foi o caso dos livros de Marcos, de Lucas e de Atos, que foram reconhecidos por quê? Pela proximidade que Marcos tinha com o apóstolo Pedro e pela proximidade que Lucas tinha com o apóstolo Paulo. Da mesma forma, Judas foi reconhecido pela sua relação com Tiago, nós vemos isso em Judas 1, e também por ser irmão de Jesus. Então, eles não eram apóstolos, mas eram pessoas muito próximas a apóstolos, que conviveram ali com eles e que foram aceitos pela igreja primitiva como sendo cartas inspiradas, como sendo livros inspirados. Então, por essa razão, eles entram no cânon do Novo Testamento. Eles entram nessa medida, nessa régua. A igreja primitiva, vamos dizer assim, protocolou. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui
vem da pessoa ali bem íntima mesmo do apóstolo Paulo. Então, com certeza, nós vemos que é a palavra de Deus que foi inspirada. Também temos, em última análise, o conteúdo doutrinário. Ele vem a encerrar qualquer dúvida que nós tenhamos sobre a inclusão de qualquer livro no cânon. É o caso do livro de Hebreus. A autoria de Hebreus ela é desconhecida, embora muitos atribuam a autoria de Hebreus ao apóstolo Paulo, mas não é confirmado. Mas mesmo quem não crê na autoria do apóstolo Paulo, reconhece a profunda teologia que resplandece a glória e a majestade de Cristo, de modo que qualquer crente que leia a carta de Hebreus com seriedade não vai questionar sua autoridade, sua inspiração, sua origem divina, por causa da sua teologia. Então, esses são os pré-requisitos para um livro ser incluído no cânon das Escrituras. Agora, afinal, quem estabeleceu o cânon? Mesmo depois de todos esses pré-requisitos, nós sabemos que não foram homens que estabeleceram o cânon. Os homens apenas reconhecem, mas não estabelecem. Temos em 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nada do que temos na nossa Bíblia, nada do que tem na palavra de Deus foi dado por vontade humana. Não foram os homens que quiseram escrever cartas e enviar para as igrejas. Deus os moveu. Deus os usou através do Espírito Santo. Eles foram movidos. Essa é a ideia de inspiração. Os homens foram movidos a escrever, movidos a falarem da parte de Deus. Então, é importante deixar claro que nós cremos em um Deus soberano que guia épocas, histórias, e nós estamos nas mãos dele, nas mãos de Deus. Então nós sabemos que foi ele quem determinou quais seriam as escrituras que hoje teríamos como base para a nossa vida cristã. Foi Deus. Ele usou os apóstolos, as testemunhas de sua vinda. Ele chamou outros que estavam mais próximos de seu direcionamento do Espírito Santo de Deus para que a igreja primitiva reconhecesse de quem vinham as verdadeiras palavras de Deus. João 10:27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, os cristãos daquela época, os cristãos da igreja primitiva, reconheceram a voz de Deus. Reconheceram o que era a palavra de Deus, o que era a Escritura, porque eles estavam vendo. Eles foram testemunhas. Eles morreram. Muitos foram cruelmente assassinados. E não foi por uma coisa em vão. Não foi por uma coisa vã. Foi por algo que eles sabiam que era verdade. Eles não ouviram de ninguém. Eles viram com os próprios olhos. Eles sabiam que era verdade. Os pais deles viram Jesus subindo aos céus e ensinaram para os seus filhos. Eles sabiam que aquilo era verdade, que aquilo vinha de Deus. Portanto, sim, é razoável que nós creiamos que assim como Deus agiu na criação, no chamado de Abraão, na constituição de povo de Israel, nas profecias, na sua vinda, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, assim também Deus agiu preservando a sua escritura, reunindo os livros da Bíblia conforme o tempo ia passando
E seguramente nós podemos confiar na fidelidade desse Deus. O que temos em nossas mãos é o cânon. Então, a preservação de Deus, nós vemos também que Deus trabalhou e construiu no decorrer do tempo, para que hoje nós não tivéssemos dúvida nenhuma do que é a sua palavra, para que nós não venhamos a duvidar, para que nós vejamos todos esses fatos acontecendo e as coisas se encaixando. E hoje nós sabemos que Deus é poderoso para fazer isso e muito mais nas nossas vidas. Agora pensem um pouco. Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Ele deixou a sua palavra para nós. Ele preservou a sua palavra. Ele usou homens. Falou diretamente com homens. Usou homens inspirados pelo Espírito Santo para escreverem a sua palavra. Ele é fiel. Então nós devemos confiar nele. Confiar que se Deus fez tudo isso, fez tantas maravilhas, preservou de uma maneira tão grandiosa a sua palavra, de forma que não existe nenhum outro escrito como a Bíblia, ele também é poderoso para fazer qualquer coisa em nossas vidas. Nós precisamos confiar que o Deus que preserva a sua palavra, ele também vai preservar a nossa vida. Ele também vai nos manter firmes. E se não preservar a sua vida, ele vai guardar a nossa vida para ele. Ele é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa morte. Temos que entregar tudo nas mãos desse Deus. Se confiamos que todas as palavras da Bíblia é verdadeira, temos que confiar que Deus está conosco nas dificuldades, em tudo que passamos. Nós estamos vendo pessoas morrendo, pessoas passando necessidade, mas também nós temos que ver como Deus está usando isso na vida das pessoas, nas nossas vidas. Não temos que ter medo. Como que nós podemos ter medo tendo um Deus tão grandioso como esse, que preservou durante milênios as palavras da lei? Como podemos duvidar? Só através da incredulidade. Não podemos fazer isso. É por isso que estudamos cada vez mais profundamente sobre a palavra dele, para que nós vejamos como ele agiu no decorrer do tempo, como ele é fiel, como ele é digno de confiança, para que assim, irmãos, nós possamos descansar nele, nós descansarmos no Senhor, e assim poderemos servi-lo com confiança, sem dúvida, não duvidando, e assim com certeza nós iremos colher os frutos com alegria, os frutos do serviço do Senhor. Que esse possa ser o nosso pensamento não somente hoje, mas todos os dias de nossa vida. Que o nosso Deus é poderoso, que ele é fiel, que nós podemos confiar nele com segurança, podemos descansar e assim nós iremos servi-lo alegremente cada dia, sem preocupações, mesmo nos momentos difíceis, mas tendo aquela paz, aquela segurança de que Deus está conosco e está nos guiando também através de toda a nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar o nosso aprendizado a cada dia. E na próxima aula nós estaremos falando ainda sobre bibliologia, mas sobre outros aspectos também importantes de enfatizar sobre a nossa Bíblia, tá bom? Até a próxima aula.